Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais uma oportunidade, gravando a nossa lição, e nós paramos na parte B da lição 6 da revista Palavra e Vida. O tema é a vida de Cristo, autor é pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. O tema da lição é culpado ou inocente, e o nosso texto é Romanos 8, 28 a 30, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 28 a 31. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta lição. Esteja nos orientando, nos abençoando. A todos aqueles que estão ao alcance, Senhor, desse vídeo, o Senhor abençoa. Continuamos pedindo, Senhor, que o Senhor repreenda essa Covid-19 e todas as enfermidades que têm assolado o seu povo. E que nesse momento, Senhor, tenhamos tranquilidade para ouvir a Tua palavra e para guardá-la no coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos então, estamos tratando nesse capítulo 6 sobre a doutrina da justificação, e ela, como já dissemos, é uma das mais importantes do Novo Testamento. Ela foi disseminada, ela foi espalhada, ela foi trabalhada na visão teológica do apóstolo Paulo em suas várias cartas, e o apóstolo Paulo então trabalhou esse tema. A Bíblia nos ensina a justificação pela fé acontece quando cremos na pessoa de Jesus Cristo, não pela intermediação da igreja ou mesmo por obras de homens, né? Chamamos a justificação também de absolvição, é quando o homem vai ser absolvido por Deus. Por isso o tema da lição é culpado ou inocente, né? Então nós vamos sendo absolvidos por Deus, justificados por Deus pela obra salvífica de Cristo Jesus. Como Isaías 53 nos diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. No primeiro ponto da lição, nós vimos o que é justificação. E nós vimos que justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus, de ser perdoado, de ser absolvido por Deus. Os nossos pecados nos levam à condenação eterna, mas Cristo nos justificou, Ele pagou o preço dos nossos pecados, para que nós fôssemos tornados inocentes. No segundo ponto da nossa lição, nós vimos a explicação teológica, ou a teologia explica. E nós falamos que justificação teologicamente é o ato de Deus que redime os pecados dos homens culpados e que os reputa retos gratuitamente por sua graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Deus, o homem pecou, então o homem tornou-se sujo, tornou-se torto, tornou-se distante de Deus. E o ato da justificação é quando vem Cristo, morre na cruz por nós e nos torna retos diante de Deus, justificados, perdoados, absolvidos. O homem não consegue a sua absolvição diante de Deus pelas boas obras, nem pela religião, nem pela obediência à lei, como os judeus pensavam, né? É Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, é que nos dá a justificação quando nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador. Por isso somos justificados por Cristo. Na continuidade, então, da lição, nós vamos ver o ponto 3, que fala sobre um juiz, um tribunal e um réu. Essa linguagem que nós usamos para a doutrina da justificação é a linguagem usada num tribunal. E ela é muito interessante. Ela fala sobre o juiz, sobre o tribunal e sobre o réu. Vamos ver então o que a Bíblia fala. Há um juiz, Gênesis 18, 25, ele é um juiz justo.
como diz em Isaías 5,16 e Isaías 10,22. Em Salmos 7,11 diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Então, Salmo 7,11 diz que Deus é um juiz justo. A primeira vinda de Cristo é a expressão máxima da graça de Cristo, porque Ele veio para salvar o homem perdido. Mas não significa que Cristo não vai voltar para julgar todos aqueles que praticaram a justiça ou praticaram a maldade, Pelo contrário, Cristo ele se torna o padrão de Deus para o mundo e Ele julgará o mundo pela sua justiça. Em Atos 17:31 diz assim: Pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então a prova de que Jesus vai voltar e vai nos julgar é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz Atos 17:31. Segundo lugar, há um tribunal diante do qual todos compareceremos. Em Romanos, nós temos em Romanos 14, de 10 a 12, Hebreus 10, 30 a 31 e Hebreus 12, 22 e 23. Mas em 2 Coríntios 5, 10 diz assim: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Em terceiro lugar, nós vimos que há também um réu. Nós, como pecadores, é que somos os réis. Aqui temos o texto de Romanos 3:23 e 6:23. Mas eu quero ler agora, 1 Reis, capítulo 8, versículo 46 e 47, que diz assim: Mas quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a sua terra distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem, e lá orarem, pecamos e praticamos o mal, e fomos rebeldes. Quando é que o homem passa a ser réu? Quando ele pratica os pecados, quando ele vive os seus pecados, quando ele abraça, quando ele ama, quando ele está apegado aos seus pecados, então ele se torna réu da condenação. Esse quadro mostra então que todos somos pecadores e estamos condenados por um justo juiz. Não é como as autoridades de hoje que podem julgar segundo o conhecimento deles da lei, mas Deus é um juiz justo que há de julgar todos nós que estamos aqui ou que já passamos pela terra ou aqueles que vão nascer. No dia do juízo todos serão julgados pelo justo juiz, que é o nosso Deus e o seu santo Filho Jesus Cristo. E prestaremos contas a Deus, diz a Bíblia, por tudo que nós fizemos aqui na carne. É Deus quem nos absolve, quem nos justifica pela sua graça, por meio da fé em seu Filho Jesus. Em quarto ponto, nós vamos ver quais são os efeitos dessa justificação. O que que essa justificação proporciona para nós enquanto crentes em Cristo Jesus? Primeiro, é Cristo que nos livra da condenação. Então, a justificação, o primeiro efeito da justificação é que ela nos livra da condenação eterna. Ela responde à pergunta: como posso ser salvo? Vejamos então o texto de Romanos 8, 31 a 39. Somos justificados, perdoados pela fé em Cristo Jesus. Israel tentou a justificação pela lei e não conseguiu. Em Romanos 9, 31 a 33 diz assim: Mas Israel, que buscava uma lei, trouxe justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, a salvação não vem por meio do cumprimento da lei. A salvação vem por meio de Cristo. E Cristo é a pedra angular. Então os israelitas tropeçaram na pedra, ou seja, tropeçaram em Cristo, porque eles pensavam que a justificação vem por meio do cumprimento da lei. Mas a própria Bíblia diz que se você erra um parâmetro da lei, você errou a lei toda. Então a lei não consegue nos justificar, senão nos condenar.
mas vem Cristo na sua graça, e Ele morre pelos nossos pecados, e Ele ressuscita para a nossa justificação e salvação, como diz Romanos 9, 31 e 32. Nós, que somos gentios, recebemos a justificação porque não dependemos das obras da lei ou do cumprimento da lei. Cristo é quem nos justifica. Nós temos esses detalhes em Romanos 9, 30, Romanos 10, 8 a 11. Mas em Romanos 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para que a justificação de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então a lei, ela não pode salvar, ela só pode apontar os nossos pecados, mas Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em segundo lugar, a justificação nos traz paz. Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Saber ser perdoado por Deus traz uma paz que excede todo entendimento, diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses 4, 7. Né? Ele diz que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quando você recebe a justificação, o perdão dos pecados, você recebe a paz de Cristo na sua vida e você passa a ser uma nova criatura. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, segundo aos Coríntios 5, 17. Então Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Quando cremos em Cristo, Ele nos trata com perdão e com misericórdia. E essa paz, ela excede a um sentimento de paz ou uma paz emocional. Essa paz é a certeza de que nós estamos em Cristo Jesus. É uma paz celestial, é uma paz que vem de Deus. Em terceiro lugar, nós podemos ver também que a justificação produz em nós o desejo da santificação, ou o desejo de nos tornarmos mais santos, mais purificados, mais limpos, ou o desejo de abandonar o pecado. Alguém poderia perguntar: então, se fui perdoado, se Deus usa de sua graça, posso pecar à vontade? Claro que não, meus irmãos. A justificação faz de nós novas criaturas. É como Cristo sempre falou: vai e não peques mais. Então a oportunidade que Cristo nos dá é de se voltar para Ele e não voltar-se para o pecado. Se você volta para o pecado, é como aquele versículo que diz: e o porco voltou à sua lama e o cachorro voltou ao seu vômito. Então, nós não temos que voltar mais para o pecado ou viver a vida do pecado. O crente peca, mas ele não pode ter prazer no pecado. Ele deve abandonar o pecado e seguir a Cristo. Aquela pessoa que amava e vivia no pecado, ela foi crucificada na cruz de Cristo. É o que Paulo disse em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Na realidade, Deus perdoa os nossos pecados, mas esses nossos pecados, eles caíram sobre Jesus na cruz do Calvário. Lá no madeiro, os nossos pecados caiu sobre Cristo. Isaías 53 diz isso, que Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus. Então nós fomos justificados por Cristo, né? E Jesus, Ele pagou o preço dos nossos pecados com a sua própria vida. Só quem foi justificado sabe o quanto a absolvição ou a justificação da condenação custou. Custou a carne de Cristo, custou o sangue de Cristo. Por isso que hoje participamos da ceia do Senhor. A ceia é o memorial que faz nos lembrar da morte de Cristo até que Ele volte. Mas, para Deus, custou muito caro a vida de Cristo, né? Porque a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Isaías 64:6 ainda diz algo mais tremendo, meus irmãos. Ele diz: todas as nossas justiças são como trapos
de imundícia. Ou seja, essa expressão trapo de imundícia significa os panos usados pelas senhoras da época como absorvente íntimo, os panos sujos, né? Alguns dizem também que esses panos eram aquelas vestimentas de leprosos, quando eles tiravam e trocavam a sua roupa e jogavam aquela roupa fora, aquilo ali é o trapo de imundícia. Se nós tentarmos nos justificar diante de Deus, as nossas justiças, as nossas justificativas se tornam panos sujos para Deus. Mas quando nós chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu sou pecador, perdoa os meus pecados, eu preciso do Salvador, então a graça de Deus nos cobre mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e nos proporciona a absolvição, como aconteceu com o ladrão da cruz. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquele homem que era ladrão, aquele homem que estava sendo crucificado pelos seus próprios pecados, reconheceu que a graça de Cristo e foi salvo no último momento da sua vida pela misericórdia de Deus. Então, nós recebemos a absolvição, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Ser justificado é uma bênção extraordinária, porque experimentamos, como vimos em Romanos 5:1, a paz com Deus. Você tem paz? Você tem paz com Deus? Você vive essa paz de Deus no seu coração? Ou você vive uma agonia, um desespero, uma ansiedade, algo que te inquieta? Você precisa da paz de Jesus na sua vida. Quem experimenta essa paz tem uma experiência pessoal tremenda de contrição, sabe a consciência do valor da obra salvadora de Jesus em sua vida. Ele morreu pelos nossos pecados e por sua morte temos a salvação eterna. Nós fomos perdoados por Cristo, nós fomos declarados inocentes pelo sangue derramado de Cristo na cruz. Por isso que 1 João 1,9 diz, 1,7 diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, aleluia, glória a Deus por essa verdade tão profunda em nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:1, portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Estamos libertos por Cristo do pecado e da morte. Não que não venhamos a pecar, mas se pecarmos, diz 1 João 9, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Que coisa maravilhosa! Assim não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque eles foram justificados pela fé em Cristo. Vamos então pensar e agir. Em primeiro lugar, está a graça de Deus. A justificação é a manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida. Em João 3,30 diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então a graça de Deus veio do céu, Jesus veio do céu, o perdão vem do céu, a paz de Deus vem do céu, tudo vem do céu para a vida daquele que crê. Louvemos a Deus por sua graça, por sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou a nossa justificação, a nossa absolvição. Segundo, Deus justifica, absolve todo aquele que crê. Então, se você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, você está justificado, você está absolvido, você está abençoado por Jesus e você recebe o presente da salvação em Cristo Jesus, que foi o que Jesus fez, foi a maior obra que se poderia fazer na terra, que foi a obra de salvação. Terceiro ponto, quem foi justificado está livre do passado e tem uma nova vida perante Cristo, como nós falamos em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O crente vive a certeza do presente com Cristo e a certeza do futuro, que nós vamos estar com Cristo quando partirmos dessa vida. Não importa o que tenhamos feito, fomos perdoados
e justificados por Cristo pela graça mediante a fé. Por isso nós devemos entregar a nossa vida, entregar o nosso futuro ao Senhor Jesus, para que Ele cuide de nós. Que Deus nos abençoe e a sua palavra frutifique em nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa palavra que traz tanta alegria e vibração ao nosso coração. Abençoa todos aqueles, Pai, que estão assistindo esse vídeo e ouvindo essa palavra, para que sintam a mesma alegria que eu sinto, para que sinta a paz de Cristo como eu sinto, para que sinta a luz de Cristo como eu sinto, para que eles, ó Pai, perceba que a melhor coisa do mundo é servir a Cristo. Pai, muito obrigado por todos aqueles que nos ouvem. Abençoa de alguma forma suas famílias, suas vidas, sua profissão, Pai. Esteja abençoando as igrejas, os pastores. Esteja abençoando, Senhor, o nosso presidente. Esteja abençoando o poder executivo, legislativo, judiciário. Esteja abençoando, Senhor, todos aqueles que estão ao alcance desse vídeo. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, vou lhe pedir, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o seu like. Você pode nos seguir no Facebook ou no Instagram. Até a próxima lição e que Deus, para tanto, te abençoe.